Oi, eu sou o Bruno e esse é o Conversa é Essa. E esse não é um episódio normal. Só que eu não tenho episódios suficientes para estabelecer um padrão, logo esse não foge a nenhuma regra, então nós não temos regras. Então pode ser um episódio normal. Bom, uma coisa é certa. Se você tá ouvindo isso, você não tem noção de, primeiro, a minha felicidade com isso. Sério, se você tá ouvindo, muito obrigado mesmo. Segundo, o quanto as coisas tiveram que rolar para você tá ouvindo esse produto final. É sério, muitas coisas. Entre elas, café, medo, claro, tempo e algumas dores. Mas vamos começar logo isso. E para a maioria tudo começa com café, né? O café, que é uma bebida produzida a partir dos grãos torrados do fruto do cafeiro, servido tradicionalmente quente, mas também pode ser consumido gelado. O café é um estimulante por possuir cafeína e geralmente 80 a 140 miligramas para cada mililitro, para cada 207 mililitros. Essas fontes da Wikipédia. Bom, extraoficialmente, eu já devia ter cortado o café da minha vida. Por um tempo eu parei completamente, mas eu voltei a algumas xícaras pela manhã. Eu não lembro de ter achado um consenso, algumas pessoas acham que ele ajuda a emagrecer, outras falam que ele só faz mal e algumas pessoas acham que ele vai salvar o universo. Bom, vamos acreditar no café, né? A questão toda é que, por um tempo, eu me convenci de que o café ele alimentava a minha ansiedade. E aí, com isso, eu tô falando de ansiedade de verdade. Eu tenho sofrido um caso real e severo há um tempo. E parte das coisas que eu fiz para tentar melhorar foi cortar o café. Já que, teoricamente, ele é um estimulante e eu não preciso de mais nada ajudando meu cérebro a ferrar comigo. Bom, eu voltei a tomar café. 3 xícaras por dia, talvez. A questão é que eu tinha me convencido de que esse era um mau hábito. E logo eu estava me questionando o que acontece, porque que a gente volta para os maus hábitos, porque que eu acabei voltando a fazer algo que eu disse que eu não ia fazer, e porque que todos nós sempre voltamos a cometer as coisas que a gente jurava que ia parar. Por que a gente insiste em coisas assim? E no fim, por que a gente se julga tanto, né? Por que a gente cria todo esse ciclo de culpa, de autodepreciação e pena por causa de uma simples xícara de café? Medo. Segundo o dicionário Aurélio, medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, real, hipotético ou imaginário. Medo é a ausência de coragem, a preocupação com determinado fato ou determinada possibilidade. Sabe, ser uma pessoa ansiosa é meio que tudo isso. É viver com alguns tipos de medo. Só que, na verdade, não é só as pessoas ansiosas, claro. Nem mesmo essa é uma questão de definir o que é ansiedade ou como é uma pessoa ansiosa. Só estou adicionando algumas coisas para a grande lista. A gente tem muito medo. As pessoas, elas têm muito medo. E elas tentam a todo momento não pensar nele. E para algumas pessoas isso é totalmente impossível. Porque ele está em tudo. O medo, ele faz a gente se questionar a todo tempo sobre as decisões que a gente toma, sobre nós. Nós temos medo de não ser bom o suficiente, de alguém entender a gente errado. E se alguém me ver sendo bobo, passando vergonha ou cometendo gafes? E se eu for falar com uma pessoa e ela me entender errado? Ou se ela me tratar mal? Ou se eu errar de alguma maneira? E se eu decepcionar? E se eu tomar uma xícara de café e ela me fizer mal? Ou então se eu não tomar e aí eu vou ficar pior? Ou então se eu morrer? São pensamentos intrusivos. Se bem que isso é outra coisa. Eu tenho que lidar com esse medo e essa ansiedade. E isso me gera uns pensamentos intrusivos. Eu começo a notar uns pequenos e mínimos detalhes nas coisas. Eu começo a pensar que uma parte do meu corpo começou a doer. E se isso talvez for um sinal para uma doença, ou se esse for meu último aviso de que meu tempo acabou, eu devia mudar o meu jeito, minhas atitudes e tudo isso, só que eu tô bebendo café de novo.
Ao contrário do medo, a gente devia sentir mais prazer na vida. Fazer coisas que gostamos, conseguir aproveitar as coisas, sei lá, em vez de ficar se perdendo numa mente ansiosa. Eu queria escrever, eu queria poder gravar um podcast, e claro, tem o trabalho de editar, tem o trabalho de pôr online, e logo eu passo a divulgação, e aí a divulgação pode não trazer nenhum efeito, porque as pessoas não vão se importar, elas não vão querer perder tempo, nem vão gastar o tempo delas ouvindo isso, e a questão é que é o medo de novo. Como eu disse, você não faz ideia de como isso rolou até chegar nesse possível produto final. A vida ela não é fácil. E essa é a frase mais clichê, só que muito bem aplicada nos últimos tempos. Eu tenho lidado com algumas situações e eu até escrevi sobre café. Sabe, a mente é um lugar muito perigoso. E por favor, não se perca sozinho nela. Tenha sempre alguém com quem compartilhar. Alguém para contar, sabe? Boas partes das coisas, elas só fazem mais sentido quando compartilhadas, sabe? Nada do que eu disse até agora tem real sentido se eu não compartilhar com ninguém. O medo, ele só vai ser vencido quando você falar dele. A ansiedade só vai ser entendida quando compartilhar, você colocar para fora. E o café, ele só vai ser aproveitado sem preocupações se você dividir com alguém. Eu sou o Bruno e eu não sei direito que conversa foi essa. Foi meio que acontecendo. Mas de alguma forma eu espero que algumas partes de tudo isso tenham te chamado a atenção, ou te feito sorrir, ou só querer tomar café, ou mandar o medo se ferrar e, quem sabe, só se sentir agradecido por não fazer ideia do que eu tenho. Bom, eu tô aqui pra compartilhar coisas, sabe? Muitas dessas coisas e outras mais. E espero que você possa compartilhar as suas também e manda aí as suas depois. E obrigado de novo. See you later, elevator.